Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, Jesus está para dar para você uma localização, Jesus está próximo à cidade de Cafarnaum, está sobre um monte, o monte onde ficou famoso como o famoso Sermão do Monte, próximo à cidade de Cafarnaum, e há uma multidão muito grande em volta dele, mas com absoluta certeza Jesus dirigiu esse sermão aos seus 12 discípulos, talvez a outros discípulos, mas os que ouviram essa mensagem, os 12 discípulos, e talvez alguns outros. Não sabemos quantos da multidão ouviu claramente essa mensagem, quantos ouviram claramente essa mensagem. Mas ele se dirige em todo o sermão, específica e diretamente, aos seus discípulos, aos que já eram cristãos, já eram seguidores dele nessa época. Se ele falou muito alto, é provável que muitos da multidão que nem o seguiam, o ouviram, mas o sermão é dirigido a seguidores dele. Dirigido a seguidores dele. Por isso que diz, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensinar os seus discípulos, os seus seguidores naquele momento. Verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. 6. Bem-aventurados quem tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Querido, na teoria, nem todos vão admitir, mas na prática, o discurso do mundo acerca da felicidade é: felizes aqueles que evitam o sofrimento a todo custo. Felizes aqueles que não sofrem, ao máximo evitam sofrer. Felizes aqueles que conseguem viver somente em circunstâncias agradáveis. Felizes aqueles que têm conforto físico e material. Felizes aqueles que têm prazer físico e emocional. Têm sentimentos maravilhosos, sensações extraordinárias. Felizes aqueles que acumulam dinheiro, sucesso, poder e fama. Felizes aqueles que são autossuficientes, isto é, são independentes de Deus e dos homens. Quanto mais autossuficiente, mais feliz. É a definição, basicamente, a compreensão e o conceito que o mundo tem de felicidade. No meu entender, os especialistas deveriam ter a curiosidade de tentar saber por que Jesus Cristo sempre contradisse os sábios da humanidade. Jesus sempre contradisse os sábios da humanidade. Nessa questão de felicidade, principalmente, não é diferente.
Por exemplo, o que é felicidade do ponto de vista de Jesus Cristo? Algo que ninguém, jamais na história, falou, declarou e ensinou. Esse ensino é exclusivo de Jesus Cristo. Exclusivo dele. Todos os outros sábios, religiosos, filósofos, psicólogos, ensinaram coisas parecidas. Só Jesus tem um conceito de felicidade diametralmente oposto ao de todos os grandes da história, da nossa história humana. O que é que Jesus ensina sobre felicidade? Primeiro, fale comigo. Jesus diz que a felicidade apenas acontece. A felicidade apenas acontece como fruto da santidade, do caráter cristão. Preste atenção que nós vamos trabalhar agora na parte A dos versículos 3 a 10. Então, quando Jesus diz que a felicidade apenas acontece como fruto do caráter cristão ou da santidade do próprio Cristo em nós, isso quer dizer que buscar a felicidade é um erro grave. Tem uma coisa que eu e você nunca devemos fazer, é lutar pela felicidade. É buscá-la, é procurá-la, é trabalhar por ela. Isso é um engano gravíssimo e um esforço totalmente inútil, enganoso. Por exemplo, se você quer chuva, você não pode tentar provocar a chuva. Você tem que buscar outras coisas. Você tem que buscar Deus em oração, buscar a preservação da natureza. E como consequência, você terá a chuva. Então, se você quer chuva, você não pode sair correndo atrás da chuva. Se concentrar em produzir chuva. Você não vai conseguir. É um esforço inútil e insensato. Tem que buscar outras coisas. E a chuva será uma consequência dessas outras coisas. Assim é com a felicidade. Veja como a felicidade acontece. Como é que Jesus diz que a felicidade acontece? Verso 3. Acompanhe aí, eu vou dar a interpretação agora, uma interpretação breve de cada versículo. Uma interpretação breve de cada versículo. A compreensão essencial. Qual é a mensagem essencial de Cristo em cada versículo desse texto? A mensagem essencial. Verso 3. Felizes aqueles que não confiam em supostos merecimentos e obras pessoais para a salvação, a sua salvação pessoal, mas confiam somente na graça de Deus. É isso que Jesus está dizendo quando ele diz: felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Ele está querendo dizer: felizes os que não confiam nos seus supostos merecimentos ou obras pessoais para ter o perdão dos seus pecados, para ter a reconciliação com Deus e a vida eterna. Felizes aqueles que só confiam na graça de Deus para a sua própria salvação. Então Jesus está dizendo aqui que a felicidade é fruto da salvação pela graça. Felicidade é fruto da salvação pela graça de Deus. Se você puder lembrar, depois você lê Romanos 9, 30 a 32, onde Paulo, por exemplo, ensina essa verdade. Romanos 9, 30 a 32. Verso 4.
Jesus está dizendo isso. Felizes os que choram. Mas por que eles choram? Felizes não são os que choram por qualquer coisa. As pessoas choram, né? Coisas, infinitas coisas. Mas não são os que... Jesus está dizendo que felizes são os que choram por qualquer coisa. Ele está dizendo, felizes aqueles que choram porque ainda não conseguem ser perfeitos na piedade cristã. Felizes os que choram porque ainda não conseguem ser perfeitos na piedade cristã. Felizes os que choram pelos seus pecados, pelos seus próprios pecados, por causa deles e por causa do mal que há no mundo. Felizes os que choram porque em função dessa maldade, os homens não amam e não glorificam a Deus. Felizes os que choram em arrependimento pelos seus próprios pecados. Choram por causa do mal que há no mundo. Choram pelo fato de que a maldade do homem faz que eles não amem e não glorifiquem a Deus, não vivam para a glória de Deus. Então Jesus está dizendo que a felicidade é fruto do arrependimento pessoal e da paixão pela glória de Deus na nossa vida e no mundo inteiro. Felizes os arrependidos, os quebrantados de coração, que odeiam, que abandonam os seus pecados e que lutam para que o mal, outras pessoas também, abandonem os seus pecados e choram por isso, para que Deus seja glorificado nos homens. Verso 5, o que quer dizer o verso 5? Jesus está dizendo, felizes as pessoas que por causa de Cristo são compassivas, amáveis, têm domínio de si, perdoam e só manifestam ira justa. Felizes os mansos. Os mansos. Pessoas que por causa de Cristo são compassivas, amáveis, têm autocontrole, têm domínio de si, dos seus sentimentos, das suas emoções, e perdoam sempre, e só manifestam ira justa. A felicidade é fruto de mansidão, o caráter amável, semelhante ao de Cristo. Verso 6. Felizes os que anseiam, o que significa o verso 6 é isso? Felizes os que anseiam profundamente por serem justos, como Deus é justo. Os que anseiam profundamente, os que anelam, para que essa justiça divina encha toda a terra e todas as pessoas. Esses são felizes, eles anseiam profundamente por serem justos, por terem o caráter justo, o coração justo, a vida justa, como Deus é justo. Eles anelam profundamente para que a justiça divina encha a terra, encha todos os seres humanos. A felicidade é fruto da paixão pela santidade de Deus, a retidão de Deus. Verso 7, presta atenção. Felizes os que têm a compaixão de Cristo, e são movidos por ela, e realizam o bem ou benefício que os outros necessitam. Felizes aquelas pessoas que são cheias da compaixão de Cristo, a misericórdia de Cristo. E movidos por essa compaixão, eles fazem o bem, fazem o benefício para os outros, conforme as necessidades dos outros. Felizes esses misericordiosos. Então Jesus está dizendo aqui que a felicidade é resultado de um coração misericordioso, solidário, semelhante ao de Cristo. Verso 8. O que significa o verso 8? Felizes aqueles cujos corações foram purificados pela justiça de Cristo, e estão sendo purificados
pela santificação do Espírito Santo. Felizes os limpos de coração, ou seja, que tiveram uma primeira experiência com o Evangelho, que é o da justificação. Então a justiça de Cristo purificou seus corações. E agora na vida prática, na vida diária, esses mesmos corações estão sendo purificados pelo Espírito Santo no processo da santificação progressiva. Esses são os únicos limpos de coração na história da humanidade. Ninguém mais é limpo de coração. Ninguém mais pode sê-lo. Somente os justificados por Cristo e santificados pelo Espírito de Jesus Cristo. Esses são os limpos de coração. A felicidade, então, é resultado da pureza interior produzida pela obra de Cristo em nós e aplicada pelo Espírito em nós. A felicidade vem da obra de Cristo. A obra de Cristo é que produz a felicidade. A obra de Cristo em nós, aplicada pelo Espírito Santo em nós. Obra que purifica os nossos corações para sermos aceitáveis e agradáveis a Deus. Felizes são apenas estes. Versículo 9. Jesus diz que felizes são aqueles que, utilizando a palavra de Deus, lutam pela paz entre os homens e Deus, a reconciliação entre os homens e Deus, e lutam pela paz entre os homens uns com os outros. Felizes os pacificadores. Eles lutam pela paz, eles promovem a reconciliação entre homens e Deus, e entre homens e homens, uns com os outros. A felicidade é fruto de um coração e vida pacificadores, reconciliadores. E finalmente o verso 10, Jesus vai dizer para mim e para você: felizes aqueles que aceitam e não evitam, não fogem covardemente da perseguição que é necessário sofrermos por Cristo, pelo seu evangelho e pelo seu reino. Felizes os que aceitam a perseguição que eles têm que sofrer por Cristo, pelo evangelho, pelo reino de Cristo nesse mundo. Então a felicidade, Jesus está dizendo, é fruto do sofrimento necessário pela causa suprema, o reino de Deus. Felicidade não está ligada à ausência de sofrimento. Não está necessariamente vinculada a evitar sofrimento. Pelo contrário, Jesus está dizendo que a felicidade procede, está baseada no sofrimento supremo, mas por uma causa suprema, que é o próprio Cristo e seu reino. É daí que vem a felicidade. Deixa eu te dar outro exemplo. Você quer ter uma boa respiração? Você não pode sair correndo atrás do ar. Não vai resolver. Você tem problema de respiração? Não adianta sair correndo atrás do ar. O vento ou o ar simplesmente acontece em nós. Ok? O vento ou o ar simplesmente acontece. O que você precisa é buscar uma boa saúde. E, como consequência, você terá uma boa respiração. Assim é com a felicidade. Busque a santidade de Cristo, a santidade de Deus no seu coração e na sua vida, e você terá como consequência a felicidade. É o que Jesus está dizendo. Então, resumindo o que Jesus está ensinando aqui, Jesus está dizendo que se você quer ser feliz, você quer de fato ser feliz, você não pode buscar a felicidade. Você tem que desistir dessa busca, desse anseio, desse sonho
tem que desistir desse projeto. Tem que desistir de uma vez por todas. De fazer da felicidade a sua busca, o seu alvo na vida. Você nunca vai alcançar. Quando você colocar a mão, ela vai desaparecer. Se achar que encontrou, a felicidade vai evaporar. Então Jesus está dizendo, não busque, não se concentre em buscar a felicidade. Busque ser cristão bíblico. Busque ser santo como Cristo é. Busque ser santo como Cristo é. Toda a Bíblia ensina que se você apenas estiver nesse caminho, a felicidade já será sua. Você já será um possuidor dela. Se você apenas estiver no caminho de ser como Cristo, de possuir o caráter de Cristo, de ser transformado no caráter de Cristo, na imagem de Cristo, se você apenas estiver nesse caminho, você já é um possuidor da felicidade. Eu espero que você tenha entendido. Primeiro ponto. Segundo. Irmãos, o que é isso aqui, será? Limão aqui, irmão. Ó. Lembrei dos meus. Lembrei daquelas madrugadas. Que eu não era feliz. Eu não era feliz. Obrigado, viu, Marcinho, por me lembrar. Segundo lugar, irmãos, todos juntos. A felicidade é um conjunto de tesouros espirituais eternos. O que é? A felicidade é um conjunto de tesouros espirituais eternos. Vamos ver agora a parte B, dos versículos 3 a 10. Jesus menciona 8 tesouros imensuráveis e inestimáveis. 8 tesouros. Acompanhe na sua Bíblia aí. O primeiro tesouro que ele menciona é o reino de Deus. Dá para você imaginar isso? O que é o reino de Deus? Irmãos, nem quando nós estivermos no céu, na glória de Deus, usufruindo, mergulhados nesse reino, absorvidos por esse reino, nem quando nós estivermos cercados e encharcados desse reino, em sua plenitude, nós entenderemos o que é o reino de Deus. Não teremos palavras para definir. Não teremos entendimento suficiente do que é a glória do reino de Deus, do que é a grandeza do reino de Deus. Jesus está dizendo, o primeiro tesouro é o reino de Deus, versos 3 e 10. Diz assim, ó, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E no 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É o primeiro tesouro, assim, bem amplo e profundo que Jesus menciona. O segundo, a consolação divina. Verso 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqui serão consolados pelo próprio Deus, não é simplesmente pelos homens. Claro que Deus já usa, aqueles que já estão no reino de Deus, já são seguidores de Cristo. Deus já usa pessoas para nos consolar nesse mundo. Principalmente Deus usa filhos dele aqui, cristãos verdadeiros, para nos consolar em nossas dores, aflições, tristezas, problemas. Deus usa filhos dele para nos consolar. Mas ele está falando aqui de uma consolação que nos é dada pelo próprio Deus e é infinita. É incomparável, é inimaginável. Serão consolados. Que tesouro glorioso. Que tesouro indescritível. 3. A herança da terra. Eu fico sonhando com ter um lote de 200 metros para plantar frutas, plantar todo tipo de árvore frutífera. Mas eu estou feliz e alegre. Eu não vou ter um lote de 200 metros, eu vou possuir a terra.
E se lá tiver árvore frutífera, irmão, então aí está completo meu paraíso. Ele está dizendo, herdarão a terra, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Verso 5. Toda a terra, não é um pedacinho, não. Então eu não preciso ficar preocupado com reforma agrária. Para mim, não. A terra já é minha e será minha, porque eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Toda a terra e todas as riquezas dela, todos os frutos dela, todas as maravilhas, todos os tesouros que tiver no novo céu e nova terra serão meus. Para o meu usufruto. Número 4. O outro tesouro é a satisfação plena com a justiça tão desejada nesse mundo. Olha o verso 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eles serão encharcados de justiça. Eles serão transbordantes de justiça. Aqueles que são de Cristo. Eles serão assim, absolutamente saciados de justiça. Saciados pela justiça. Não vai restar neles 0,5% de insatisfação. A satisfação será perfeita, absoluta, infinita. Serão fartos. O outro tesouro é a recepção da misericórdia de Deus. Olha o verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não é só eu vou receber misericórdia da parte do Beto, isso é maravilhoso. Né, Beto? Seja misericordioso, viu, Freizinho? Seja misericordioso. Comigo, tá? Também. Eu posso receber misericórdia e eu recebo misericórdia todos os dias dos membros dessa igreja. Mas, irmãos, ele está falando, você vai receber misericórdia de Deus, diretamente dele. Claro que a misericórdia dele, que vem a nós através de uma pessoa, de um irmão, sempre vem de Deus. Mas eu estou querendo dizer que o próprio Deus vai derramar misericórdia na nossa vida. Sem instrumentos, sem canais, sem meios. Ele vai derramar misericórdia. Ele vai manifestar a misericórdia dele para com aqueles que são de Cristo. Vamos experimentar essa misericórdia em multiformes maneiras. Maneiras multiformes. Vamos experimentar e desfrutar a misericórdia de Deus por toda a eternidade. E já agora nós experimentamos grande medida dessa misericórdia. E somos misericordiosos. E o verso 6, o sexto tesouro no verso 8. Verso 8, o sexto tesouro, a visão de Deus. A visão de Deus que nós temos espiritualmente agora e teremos literalmente no céu. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Aqueles justificados por Cristo, que estão santificados pela obra do Espírito Santo, da palavra de Deus nos seus corações, eles já veem a Deus agora. E eles verão Deus literalmente nos céus. Como João falou, nós o veremos como Ele é. Verão a Deus. O sétimo tesouro, a posição, o status de filho de Deus. Nenhum rei. Eu diria para você que nem no céu, o fato de sermos reis com Deus, de sermos príncipes com Deus, vai ser algo superior à posição de sermos filhos. Você ser rei, ser príncipe de Deus, é uma coisa, mas ser filho é ainda maior, é mais glorioso, é mais grandioso, é uma glória maior, é um privilégio maior. Não tem posição que eu e você possamos experimentar nesse mundo, ou na eternidade, do que a posição de filhos de Deus. Filhos dele. Ele é nosso Pai, nós somos seus filhos. Verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E o verso 8. E o tesouro número 8 que Jesus cita.
Está nos versos 11 a 12. O galardão que é uma premiação celestial específica que o Beto vai receber pelas suas obras cristãs nesse mundo. Agora, esse galardão, irmãos, ele será maior, Jesus está dizendo, daqueles que sofrem perseguição por ele nesse mundo. Que sofrem, quanto mais a pessoa sofreu perseguição por Cristo, pelo reino de Deus, pela verdade do Evangelho nesse mundo, maior prêmio ela vai ter nos céus. Maior recompensa ela terá. É um prêmio especial, é um bônus. Isso que é galardão, uma premiação celestial específica pelas obras cristãs, as obras que os cristãos fazem nessa vida. E uma principal dessas obras é a perseguição por Cristo. Principalmente quando nós somos, o cristão é morto por causa de Cristo. O galardão dele no céu é incomparável. O prêmio dele vai ser maior do que os demais. É o galardão. Versos 11 a 12 diz assim, ó: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, mas por causa de Cristo, não por causa dos nossos pecados. 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então veja, queridos, que são 8 qualidades que geram 8 tesouros ou recompensas gloriosos que são a própria felicidade. Tantas qualidades de Cristo, do caráter de Cristo que nós citamos, essas 8 qualidades do caráter de Cristo, esses 8 elementos do caráter de Cristo, que é, por exemplo, humilde de espírito, que é puros de coração, que é pacificadores, e assim por diante. Esses 8 elementos do caráter de Cristo, e as recompensas, os tesouros que vêm através deles para nós, isso tudo é a própria felicidade. Jesus se referia a isso quando ele disse, escute aí, o que Jesus disse em Mateus 6,20? Ele disse assim, Mateus 6,20: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Tesouros no que ninguém, nada pode nos tirar, nos roubar. Isso evidencia, amados, isso evidencia o que não é a fonte e a natureza da felicidade. O que não é a fonte e a natureza da felicidade. Primeiro, a felicidade não vem de circunstâncias dessa vida. Por mais circunstâncias agradáveis, gostosas, prazerosas que nós possamos ter nessa vida, a felicidade não vem das circunstâncias dessa vida. Segundo, Jesus está dizendo que a felicidade não vem das experiências que temos nesse mundo. Por mais experiências, vamos dizer, entre aspas, felizes que possamos ter, a felicidade não vem das experiências desta vida. E terceiro, Jesus está dizendo que a felicidade não é realização, satisfação e prazer deste mundo. Felicidade não é realização, satisfação e prazer dessa vida. A tragédia do não cristão e do falso cristão é que eles não apenas adoram a felicidade, eles não sabem o que é felicidade. Eles confundem hedonismo, o Deus prazer, a adoração do Deus prazer, com felicidade. Mas será que isso quer dizer que a felicidade não tem um conteúdo emocional? Felicidade cristã? Isso quer dizer que a felicidade cristã não é
e não pode ser emocional, ou seja, ela não pode ser sentida, ela não pode ser experimentada na forma de sensações agradáveis. Veja a resposta que esse texto nos dá. Fale comigo. A felicidade dos tesouros cristãos produz a felicidade como satisfação e prazer no coração. Aleluia. Vamos falar juntos? A felicidade dos tesouros cristãos produz a felicidade como satisfação e prazer no coração. É por isso que Jesus diz no verso 12, parte A, regozijai-vos e exultai. Todos juntos? O que Jesus está nos mandando fazer? Regozijai-vos e exultai. Irmãos, a felicidade é um conteúdo moral. É o caráter de Cristo. São os elementos da natureza, da pessoa santa, gloriosa do Senhor Jesus Cristo. São as qualidades morais de Cristo em mim e em você. Isso é básica e fundamentalmente a felicidade. Mas a partir desse conteúdo moral, como consequência dele, a felicidade é uma participação nos tesouros de Cristo, que vem como resultados de nós termos o caráter de Cristo. Então preste atenção. Primeiro você tem a felicidade como um conteúdo moral básico, fundamental, primário, que é as qualidades morais de Cristo. O caráter dele, como pessoa. Como consequência dessa felicidade fundamental, você tem os tesouros de Cristo, que são recompensas para aqueles que estão e que são de Cristo, que estão sendo transformados na imagem dele. Você tem essas recompensas, esses tesouros. Mas ainda tem uma terceira consequência das primeiras duas formas de felicidade. Tem a terceiro produto. Esses dois primeiros geram uma outra consequência. Também é a felicidade cristã, que é satisfação interior, prazer espiritual. Satisfação interior, prazer espiritual. Então eu espero que você guarde essas ideias, você entenda o que eu estou tentando dizer. Felicidade, primeiro, é um conteúdo moral, é o caráter, é a imagem, é a personalidade de Cristo, as qualidades santas, gloriosas de Cristo, em mim e em você. Básica e fundamental e primariamente, é isso que é felicidade. Como consequência dessa primeira forma de felicidade, você tem as recompensas, os tesouros de Cristo. Pelo fato de estar unido a Ele espiritualmente. Tesouros dele. E como consequência, você tem um conteúdo emocional. Como resultado final. Que é alegria, que é satisfação, que é paz, que é gozo, que é esperança. Você tem uma profunda satisfação interior ou prazer espiritual. Então esse é o momento de nós juntarmos a parte A e a parte B dos versículos. O aspecto emocional da felicidade. Sobre esse aspecto emocional da felicidade, os versos 3 a 12 nos ensinam o seguinte. Tente prestar atenção bastante para ver se você consegue captar. O que esses versos 3 a 12 estão dizendo é isso. Se eu tenho certeza que eu sou
humilde de espírito, e estou certo de que eu tenho o reino de Deus, então eu só posso me regozijar e exultar em Cristo. O resultado vai ser emocional, vai ser uma sensação gloriosa, que vem, uma sensação santa, ou como Jonathan Edwards chamou de afeição santa. Se eu tenho certeza que eu sou humilde de espírito, salvo pela graça, contemplado pela graça eterna de Deus em Cristo, então eu estou certo de que eu possuo o reino de Deus. Consequentemente, eu só posso me regozijar e exultar no meu Senhor Jesus Cristo. Só podemos nos regozijar e exultar nele. Continue no raciocínio. Se eu tenho certeza que eu sou quebrantado de coração, verdadeiramente arrependido dos meus pecados, então eu estou certo de que eu possuo a consolação divina, superabundante e eterna. Consequentemente, eu só posso ter um grande conforto emocional. Um grande conforto no meu coração. Meu coração cheio de conforto do Evangelho. Se eu tenho certeza que eu sou manso e humilde de coração, pelo menos eu já tive a inauguração dessa mansidão e humildade de Cristo no meu coração, e eu estou, pela graça, crescendo nela. Se eu tenho certeza que eu sou manso e humilde, então eu também estou certo de que eu tenho a possessão da terra. A terra é minha. Isso quer dizer que eu posso me sentir infinitamente rico. Eu não posso só saber, eu posso me sentir infinitamente rico. Se eu tenho, né? Se eu sou, primeiro, e eu tenho, então eu sinto. Você está entendendo qual é a lógica? Se eu tenho, se eu sou, então eu tenho. Se eu tenho, eu sinto. É isso que toda a Escritura ensina sobre o cristão. Ele é, então ele tem, logo ele sente, ele experimenta. Se eu sou faminto e sedento de justiça, então eu tenho fartura dessa justiça, eu experimentarei com abundância infinita. Logo, eu só posso sentir, eu só posso ter um coração infinitamente contente. Um coração contente. Contente. Qualquer dia ou circunstância da vida. Por quê? Porque eu sou faminto e sedento de justiça. Logo eu tenho abundância eu terei a fartura, eu tenho essa abundância de justiça garantida para mim. Então eu posso ter um coração contente. Preste atenção, se eu sou misericordioso, então eu tenho a misericórdia de Deus sobre mim. A misericórdia de Deus disponível a mim cada dia. Logo, eu posso sentir paz interior. Paz interior. Paz no meu coração. Se eu sou limpo de coração, como disse Jesus, então eu tenho garantia da visão de Deus. Eu verei a Deus por toda a eternidade. Logo, eu posso sentir uma esperança inabalável. Eu posso viver cheio da esperança do Evangelho, que é a única esperança que existe no universo, e é uma esperança inabalável. Eu posso sentir essa esperança. Se eu sou pacificador, então eu tenho o status de filho de Deus. Logo, eu posso sentir paz comigo mesmo. Se eu promovo a paz entre
homens e Deus. Promova a paz entre homens e homens. Logo, eu só tenho que ter paz entre eu e eu. Eu tenho que ter paz comigo mesmo. Porque eu sou um pacificador. Imagina um pacificador que não tem paz. É uma contradição. Em todos os sentidos. Eu promovo a paz entre homens e Deus. Os homens são reconciliados por Deus, com Deus por meu intermédio. As pessoas são reconciliadas umas com as outras por meu intermédio. E eu tenho, pela graça de Deus, inúmeras experiências nesse sentido. Agora, como é que eu não vou ter paz comigo mesmo? Então, se eu sou um promotor da paz, eu tenho paz no meu coração. Eu vivo em paz. Eu tenho a paz do Evangelho. Se eu sou perseguido pela causa mais justa do universo e da história, se eu sou assim perseguido, então eu tenho galardão, eu tenho um prêmio sobrenatural, infinito nos céus. Eu tenho isso. Por ser um perseguido por causa da causa mais justa que existe. Então, logo, eu posso viver com grande ânimo no meu coração. Eu posso sentir um grande ânimo no dia a dia da minha vida, aconteça o que acontecer. Foi por isso que Jonathan Edwards escreveu algo maravilhoso, glorioso e completamente bíblico, que eu gostaria que você ouvisse. Preste atenção. Edwards disse: a religião ou espiritualidade cristã verdadeira é feita em grande medida de afeições santas. Os indivíduos destituídos de todas as afeições religiosas cristãs estão espiritualmente mortos. Estão privados das influências poderosas, vivificantes e salvadoras do Espírito de Deus no coração. Então, embora seja verdade que não pode haver verdadeira religião onde só existe emocionalismo, da mesma forma, ela não pode existir sem as afeições religiosas. É preciso haver entendimento e também fervor. É preciso haver entendimento e também fervor. Pois se o coração tiver calor sem luz, não poderá haver nada divino ou celestial nele. Por outro lado, a luz sem calor, uma mente repleta de noções e especulações, com o coração frio e indiferente, também não terá nada de divino. As grandes coisas da religião, quando entendidas corretamente, afetarão o coração com temor, alegria, amor, paz, esperança e assim por diante. Espero que você tenha ouvido e entendido. Então, querido, fica claro que a felicidade cristã também consiste em nos regozijarmos e exultarmos no nosso Senhor Jesus Cristo. A felicidade cristã também tem um conteúdo imensamente e profundamente emocional. Ela consiste também em exultarmos, em nos regozijarmos no nosso Senhor. Concluindo, preste bem atenção. Por que Jesus não propôs a felicidade que o mundo propõe? Por que Jesus não ensinou o mesmo conceito e conteúdo de felicidade do mundo? Por quê? Por duas razões básicas. Primeiro, que essa felicidade do mundo é superficial, grandemente falsa.
ela é em grande medida falsa e superficial. Segundo, a felicidade do mundo é em grande medida inatingível. É inatingível. Quem busca felicidade, sempre provará o gosto amargo da desilusão, do desencantamento. Não busque a felicidade. Buscar a felicidade é cair nas garras do hedonismo sempre mortal. Na verdade, você vai estar se entregando. Você vai estar se empenhando, se dedicando, tentando beber, se encharcar, se embriagar de prazer. Essa é a tragédia. As pessoas estão buscando felicidade. Mas, na verdade, o que elas estão buscando é prazer. As coisas são essencialmente diferentes. E outro fato interessante é que a felicidade do mundo nunca tem um conteúdo moral. Ou pelo menos se eles falam nesse conteúdo moral, eles não enfatizam que a felicidade tem um conteúdo moral. Eles não falam enfaticamente da moralidade da felicidade. A ênfase do mundo em felicidade é prazer, é satisfação, é gozo das coisas, das pessoas. A felicidade do mundo é feita de sensações físicas, mentais, de sensações emotivas ou afetivas. Essa é a felicidade do mundo. Sempre a pessoa vai acabar numa profunda desilusão. Por quê? Porque essa felicidade está em oposição absoluta a Deus, a Cristo, que é a felicidade. Você não vai encontrar a felicidade onde ela não existe. Não adianta você procurar ouro aonde só tem pedra as mais terríveis e sem valor. Não adianta você procurar ouro onde só tem pedra e coisas piores do que pedra. Você tem que procurar ouro onde o ouro existe, na mina de ouro, que é Cristo no nosso caso. Se você quer o ouro da felicidade, você tem que buscar Cristo e ter Cristo. E amar, seguir, conhecer e adorar a Cristo. O negócio de Cristo inclui a felicidade. Mas somente se nós o buscarmos, nós a teremos. O negócio de Cristo também inclui a felicidade. Se nós o buscarmos, nós a teremos. Jesus disse em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis, vinde a mim. Ele não falou, vão e busquem a felicidade. Se concentrem, amem. Sejam assim ansiosos, ou cheios de anseios pela felicidade. Ele não falou, busquem, vão até a felicidade. Ele falou, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso, porque é uma parte da felicidade, descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ainda concluindo, continuando essa conclusão, eu peço que você
Tente gravar isso aí, esse resumo. Fale comigo. O resumo dessa mensagem. O que eu estou dizendo? O que eu estou tentando que você aprenda da palavra de Deus nessa noite? Fale junto comigo. A felicidade é um conteúdo moral, o caráter de Cristo, uma riqueza transcendente, faltou um N ali, uma riqueza não, está certo. Uma riqueza transcendente, espiritual e eterna. Transcendente quer dizer espiritual, quer dizer eterno, quer dizer que está além das circunstâncias, das experiências e dos tesouros deste mundo. A felicidade de Cristo é uma riqueza transcendente, é espiritual, é eterna, está além das experiências, está além das circunstâncias, dos tesouros que possamos experimentar nesse mundo. Essa é a felicidade de Cristo. Uma riqueza espiritual e eterna. E uma infalível satisfação emocional. É uma infalível satisfação emocional porque é independente das nossas circunstâncias e experiências, do que temos, ou do que não temos, do que somos ou que não somos deste mundo. Então fale comigo novamente essa definição bíblica do que é felicidade, definição do próprio Senhor Jesus. Todos juntos? A felicidade é um conteúdo moral, caráter de Cristo, uma riqueza transcendente, porque é espiritual e eterna, e uma infalível satisfação emocional. A paz, a alegria, a esperança, o ânimo. Tudo isso vem de nós absorvermos Cristo, que é a própria felicidade. Então, queridos, concluindo, preste atenção nessas perguntas. Se a felicidade é Cristo, por que você está se afastando? Por que você está se afastando dos valores cristãos para ser feliz? Ou por que você nunca buscou os valores cristãos para ser feliz? Reflita nessa pergunta. Se Cristo é a felicidade, por que você está se afastando dos valores cristãos? Ou não está buscando, de fato, os valores cristãos para ser feliz? Você está buscando outras coisas. Você não está buscando Cristo. E está buscando essas outras coisas atrás de felicidade. Que você tem desprezado, tem rejeitado, tem desvalorizado, tem dado pouca importância aos valores cristãos, bíblicos. Ou porque você nunca se comprometeu com esses valores cristãos. Por quê? Se a felicidade é Cristo, você quer continuar sendo iludido, enganado e destruído? É isso que você quer? Por exemplo, eu pergunto, por que você deixou de lutar pelo seu casamento? Se a felicidade é Cristo, são os valores de Cristo e os tesouros de Cristo, por que você deixou de lutar pelo seu casamento? Por que você deixou de amar o seu marido e amar a sua esposa? Por que você não luta mais pela santificação bíblica? Por que não luta mais pela santificação cristã, real e bíblica? Pela formação do caráter de Cristo em você, que é o conteúdo da felicidade. Por que você não luta pelo caráter de Cristo no seu coração e na sua vida? Por que você despreza a santidade de Cristo em busca da felicidade? Porque a igreja bíblica não é mais a sua prioridade. Se a felicidade está em Cristo, por que a igreja dele, que é o grande tesouro dele, por que a igreja não é mais a sua prioridade no seu coração
e nas suas ações diárias. Se Cristo é a felicidade, por que você está tão envolvido com trabalho, diversões, satisfações deste mundo? Por que você é tão envolvido, tão absorvido por trabalho, por diversões e satisfações desse mundo, se não é aí que está a felicidade? E pergunto mais, por que você vive desencantado, abatido e triste, desmotivado com Cristo e com as coisas de Cristo? Você é cristão bíblico, se você tem seguido a Cristo, por que você vive desencantado, abatido e triste? Se Ele é seu tesouro. Se Ele somente pode ser a sua satisfação, o seu prazer e a sua alegria. Por que você vive desencantado, abatido e triste? Você tem a fonte da alegria. Se você tem a fonte da paz. Se você tem a fonte da satisfação interior. Talvez nós estamos precisando corrigir a nossa fé. Corrigir a nossa fé. Corrigir o nosso entendimento da verdade, da palavra de Deus. Corrigir o nosso entendimento do Evangelho. E principalmente, estamos precisando corrigir muito o nosso entendimento, a nossa concepção do próprio Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Quem é Ele? O que Ele significa? Para mim, para você, quem é Cristo? E nós estamos mal, estamos vivendo mal, principalmente aqui dentro. Será que não estamos precisando fazer uma profunda e ampla correção da nossa fé, do nosso entendimento das Escrituras e do nosso conhecimento de Cristo? Será que não estamos precisando corrigir o nosso amor por Cristo? A nossa devoção a Cristo? Eu pergunto até mais, será que não estamos precisando nos converter? Será que não estamos precisando de conversão bíblica genuína? Porque, queridos, a Bíblia diz, 2 Coríntios 5,17, que assim, se alguém está em Cristo, se alguém está em união espiritual com Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram. Eis que se fez tudo novo. Ou seja, há uma mudança muito positiva e gloriosa no cristão bíblico, inclusive emocionalmente. Se nós conhecemos Cristo, nós precisamos expressar em grande medida que Ele é a nossa felicidade. Também expressar em ações, em reações, em palavras, em decisões, em atitudes, em posturas emocionais. Se Cristo é a nossa felicidade, isso precisa ficar evidente. E eu pergunto então, para finalizar, por que você, se Cristo é a felicidade, por que você é evangélico, mas não segue a Cristo? Por que você é evangélico, mas não é cristão? Por que Cristo não é ainda o seu Senhor e Salvador? Por quê? Você sabe que a felicidade é Cristo. Você vai continuar a partir de hoje a busca de sensações? Vai continuar procurando prazer? Amando prazer e adorando prazer? Ou você vai de uma vez abraçar a felicidade? Não existe outra, querido. Não existe outra. Eu espero que nessa noite você creia em Jesus Cristo. Creia de todo o coração. Ele disse, aquele que crê em mim, aquele que deposita toda a sua confiança
a sua fé, a sua esperança somente no que eu sou e no que eu fiz nesse mundo para a redenção, para a salvação do pecador. Ele viveu sem nenhum pecado, em lugar do pecador. Ele sofreu na cruz a condenação, o inferno do pecador. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a sua redenção. Essa é a sua posse. É a única forma de você abraçar, possuir a felicidade. A obra de Cristo. Crer de todo o coração nela. Segundo, se arrependa dos seus pecados. Arrependei-vos. 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 Jesus repetiu isso muitas vezes. Os profetas do Velho Testamento muitas vezes. Arrependam-se. E os apóstolos. Arrependei-vos. 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 Eu vou te dizer o que é arrependimento. Numa palavra. Seguir a Cristo. Jesus nunca disse, me aceite. Os apóstolos nunca falaram, aceita Jesus. Eles falaram, se arrependa. Jesus disse, siga-me, siga-me, siga-me. Se você se arrepender de coração e crer em Cristo de verdade, se crer, você vai ter arrependimento, porque não há fé salvadora sem arrependimento. E se você se arrepende, você vai começar a seguir a Cristo. Em todas as áreas da sua vida, você vai começar a conformar o seu coração, a sua mentalidade, os seus pensamentos, as suas ações, as suas decisões, enfim, todo o seu estilo de vida. Se você crer e se arrepender, tudo vai começar a se conformar ao caráter de Cristo, aos ensinos de Cristo, aos mandamentos de Cristo. E você terá felicidade. Você será de fato feliz. Será feliz. Feche os seus olhos. Pai, agradecemos a Tua palavra, Pai.